começar mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos começar relembrando alguns conceitos. A aula hoje, basicamente de revisão, certo? Vamos relaxar um pouco, vamos nos tranquilizar um pouco em relação a essa quarentena, a quantidade de conteúdos que a gente vem vendo constantemente, né? Para a gente poder seguir, vamos dar uma respirada um pouco, certo? Em história, basicamente, nós chegamos até, finalizamos a questão do Império Romano, suas características gerais. Em filosofia, fomos até Aristóteles. Em sociologia, falamos até os clássicos, né? Em relação à nossa revisão, vamos começar bem do iniciozinho mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre a questão da periodização histórica, né? Periodização histórica é essa, para que a gente possa relembrar quais são alguns principais conceitos utilizados na própria historiografia, no nosso próprio entendimento das sociedades humanas, claro. Quando a gente fala sobre essa questão da periodização, a gente precisa lembrar um pouco mais do que simplesmente os períodos históricos, né? Num primeiro momento, quando a gente fala sobre as tradições historiográficas, a gente lembra muito aquele método, aquela forma bem tradicional de divisão, né? Nós falamos da pré-história e logo em seguida falamos da história propriamente dita. Nós precisamos lembrar que essa é uma divisão chamada dita positivista, dita tradicional, certo? A partir do momento em que as ciências humanas são transformadas e consideradas como ciências de fato, né? Surge a tradição positivista. Aquela que vai surgir quando a gente está estudando sociologia, surge lá com Auguste Comte, um pouco antes de Durkheim, um pouco antes de Marx, um pouco antes de Weber, né? Que são os formadores, né, da tríade clássica sociológica. Mas quando a gente fala dessa visão, a visão positivista em dividir a pré-história da história propriamente dita, é porque se acreditava naquele determinado momento que uma sociedade que não havia desenvolvido escrita não seria capaz de desenvolver a sua própria história. Porém, com outras tradições historiográficas, como a culturalista, que vem posteriormente, nós passamos a compreender, muito ligada também aos novos estudos antropológicos, né? E de relativismo cultural, uma visão bem menos etnocêntrica do que a positivista costumava ser. Nós temos uma integração da pré-história à história propriamente dita, a partir do momento que não é porque não existe escrita que uma sociedade não cria sua própria cultura e, consequentemente, sua própria história, né? Mas quando a gente fala dessa periodização, vamos, a fim de facilitar didaticamente, vamos para as principais características que vão marcar cada período desse, né? E também os seus momentos de transição, certo? Quando nós falamos dessa divisão historiográfica, nós falamos de alguns acontecimentos que vão ser marcantes e que vão nos servir como separadores aí desses períodos, certo? Mas primeiro vamos listar, né? Nós temos essencialmente na história da humanidade até o momento a pré-história, que por sua vez é dividida em outros 3 subperíodos, né? Que são o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, sendo que muitos autores já consideram aí entre o Paleolítico e o Neolítico o Mesolítico, certo? Seria um período de transição aí entre essas duas chamadas Idades da Pedra. Logo após a pré-história, nós temos a Idade Antiga, que por sua vez também tem 2 divisões básicas para nós, são a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental. A Idade Média, dividida em Alta e Baixa Idade Média, basicamente tem a significação aí do auge do feudalismo e do declínio do feudalismo. A Idade Moderna, que nós não trabalhamos com subdivisões específicas, já começamos a trabalhar com os seus principais acontecimentos, como a expansão marítimo-comercial, como as reformas protestantes, a adoção do absolutismo, a formação do Estado Nacional, consequentemente, né? O próprio renascimento, né, cultural e científico também vai ser um dos eventos mais marcantes aí desse período. Além das próprias reformas protestantes, a própria reforma católica, também chamada de Contra-Reforma, o iluminismo até desembocar na Revolução Francesa, né? E posterior à Idade Moderna, consequentemente, o período que nós estamos agora, né, que é a Idade Contemporânea. E aí a gente fica muitas vezes meio perdido em tentar perceber aonde a história do Brasil está se encaixando aí nesse momento, né? Já que nós costumamos estudar a história do nosso país de forma totalmente apartada da chamada história geral, né?
E não é muito complicado. A partir do momento, se a gente considerar que a história brasileira, a partir do momento da colonização, nós estamos no contexto da expansão marítimo-comercial, as também chamadas grandes navegações. E aí, nesse contexto, nós estamos nos situando na Idade Moderna, certo? Aí no iniciozinho mesmo da Idade Moderna, a gente está entre o século XV e o século XVI, considerando que essas grandes navegações começam no finalzinho do século XV, né? Aí você pensa, poxa, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em saber as datas, né? E realmente você está decorando todas as datas é uma coisa muito complicada porque é muita coisa. Então, é muito mais simples quando a gente sabe se direcionar pelos séculos, certo? E com o tempo, é uma coisa que eu sempre falo, a questão da leitura constante, né? Como são disciplinas muito teóricas, é, a leitura constante, ela vai fazer com que nós memorizemos, por consequência, né, por hábito, algumas das datas que são mais citadas. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, que é aquele que vai ser responsável pela divisão do continente americano entre portugueses e espanhóis. Ele vai acontecer em que época, mais ou menos? A gente está aí aproximadamente em 1492, né, no finalzinho, na última década do século XV, basicamente. Mas, enfim, tratando dos principais acontecimentos responsáveis pela transição entre os períodos históricos, de acordo com aquela mesma fundamentação positivista, nós temos da pré-história para a Idade Antiga o desenvolvimento da escrita, né? Consideramos que a escrita vai ser desenvolvida ali no Oriente Próximo, no Oriente Médio, na verdade, na civilização mesopotâmica, né? Pelo menos até o momento, são as formas mais antigas de escrita que nós temos até o momento, né? Por mais que várias civilizações façam parte do contexto da chamada Antiguidade Oriental, certo? São mais antigas do que, de surgimento mais antigo, do que as civilizações ocidentais, tá? Considerando que as civilizações ocidentais, a gente está considerando aí Grécia e Roma apenas, né? Quando nós passamos da Idade Antiga para a Idade Média, nós temos a queda de Roma. Só que é preciso que a gente não confunda, porque quando a gente fala da queda de Roma, é como se toda a civilização romana deixasse de existir, e isso não é verdade. Antes da queda de Roma, da chamada queda de Roma, nós temos a divisão do Império Romano em dois. Nós temos a continuidade da parte ocidental, né? E agora uma parte oriental, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente é que está deixando de existir da forma como existia, de acordo com os livros didáticos, pelo menos, por conta das invasões germânicas, as chamadas invasões bárbaras, enquanto que o Império Romano Oriental vai permanecer até os finais da Idade Média, né? Só que agora sob outro nome, sob a alcunha de Império Bizantino. Tá? Inclusive o Império Bizantino, em conjunto com o Império Árabe, o surgimento e o desenvolvimento do Império Árabe, vão marcar a chamada Idade Média Oriental também, tá? Que vão ter características diferentes daquela Idade Média tradicional ocidental que a gente costuma estudar bastante, né? Quando a gente fala sobre o feudalismo, a gente está falando basicamente aí de parte da Europa Ocidental, enquanto que a Europa Oriental e parte do Oriente Médio, mais especificamente a Península Arábica, ali no primeiro momento, depois o Império Árabe vai se expandir, né? Para o Oriente Médio como um todo, e o norte da África até a Península Ibérica, nós temos sociedades com outras características, né? E esse Império Bizantino, a ruína desse Império Bizantino, digamos assim, é que vai marcar o fim da chamada Idade Média, tanto do Ocidente quanto do Oriente. E nesse momento nós temos o fim da Idade Média Oriental, aliás, da Idade Média, perdão, a partir do momento em que a Constantinopla, a capital do Império Bizantino, né, o antigo Império Romano do Oriente, vai ser tomada pelos turcos otomanos. Aí você pensa, poxa, quem são os turcos otomanos? A gente fala dessa galera até a Primeira Guerra Mundial, pelo menos. Mas os turcos otomanos nada mais são do que uma fragmentação, nesse momento, claro, uma fragmentação do Império Árabe anterior, né? O Império Árabe, assim como o Império Romano, também vai acabar se fragmentando após a morte de Maomé, certo? Passando um pouco dessa transição da Idade Média para a Moderna, né, a partir do momento em que Constantinopla é tomada por essa civilização, por essa nação turco-otomana, nós temos a Idade Moderna. A gente estuda muito a Idade Moderna em relação às transformações ocasionadas pelas sociedades europeias, né? No nosso caso, principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda, né, vão ser muito mais presentes, e os franceses, num determinado momento da nossa história,
na nossa história colonial, vão estar muito presentes aqui no continente americano, certo? E a partir do momento que a Europa vai vivenciando uma série de transformações, nós vamos considerar, nós vamos considerar que a Idade Moderna vai vivenciar sua transição para a Idade Contemporânea a partir da chamada Revolução Francesa, né? Nós temos na Revolução Francesa, muitas vezes, a impressão de que é o primeiro momento em que aquelas transformações ditas liberais, né, tanto política quanto economicamente, estão começando a acontecer. Mas isso não é verdade, né? A Revolução Francesa não é a primeira a tentar adotar aqueles critérios, apesar de ter sido mais ampla, principalmente por ter sido ampliada posteriormente pela era napoleônica, né? Algumas de suas características vão ser ampliadas pelo governo Napoleão, na verdade. E a partir daí a gente tem a entrada, digamos assim, na Idade Contemporânea. Aí você pergunta, poxa, se a Revolução Francesa não é a primeira, a gente precisa lembrar quais são os fundamentos da chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem bases iluministas. Então, o iluminismo não vai influenciar apenas a França nesse momento. Na verdade, ele já vai estar influenciando outros acontecimentos pelo mundo, né? Nós temos, antes disso, na verdade, no mesmo ano, aproximadamente, em 1789, que é quando estoura a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, aqui no Brasil, que é a nossa primeira revolta. Não é uma revolução, porque não vai trazer reais mudanças para a sociedade brasileira, ela nem vai ser, nem vai ser praticada de fato, vai ser descoberta ainda em seu caráter conspiratório. E posteriormente, em 1798, nós temos a Conjuração Baiana e tal, em 1817. Em 1817, perdão, nós vamos ter a Revolução Pernambucana, né? Mas, enfim, quando a gente fala sobre essas transformações aí nesse período, né, até anterior a isso, nós vamos ter a própria independência dos Estados Unidos, a chamada Revolução Americana, assim como vamos ter as revoluções inglesas também, a chamada Puritana e Gloriosa, né? A Puritana que vai aplicar na verdade, vai aplicar uma série de transformações de forma muito semelhante ao que a Revolução Francesa vai aplicar posteriormente, né? A sociedade francesa vai aplicar posteriormente, mas enfim. Voltando um pouco para a questão da periodização, né? Quando nós falamos sobre esses acontecimentos, não é claro que a partir do momento em que aquele acontecimento está presente, se mostra, né, que necessariamente toda a humanidade está passando aí de um período para o outro. Não, isso é uma coisa muito localizada, isso é uma coisa que a gente vê hoje e analisa retroativamente, obviamente, né? As sociedades da época não vão ter noção, obviamente, dessa divisão que nós usamos hoje. Cada sociedade tem uma forma de contar e dividir a sua própria história, né? Quando a gente pega essas civilizações antigas, nós temos a consideração por parte dos próprios, né, de que eles consideravam a sua história a partir das transformações dos seus grandes governantes, por exemplo. Quando a gente vai para a Grécia Antiga, nós temos em Atenas o chamado século de Péricles, onde a sociedade ateniense vai vivenciar muitas transformações que aos olhos de seus cidadãos vão ser extremamente positivas, né? Quando nós falamos sobre a transição, né, da República para o Império Romano, nós temos a construção de muitas obras de infraestrutura, já que o território do próprio Império está em constante expansão, pelo menos até o que a gente chama de Pax Romana, mas mesmo assim, pequenas expansões ainda continuam a ocorrer, né? Quando a gente fala da própria história brasileira, por exemplo, num primeiro momento limitados pelo Tratado de Tordesilhas, territorialmente falando, né? A exploração dos portugueses. Posteriormente, com a União Ibérica, os grupos bandeirantes eles ultrapassam o Tratado de Tordesilhas, entrando em conflito com colonos espanhóis e ampliando o território brasileiro, né? Sem falar que na própria história das culturalidades indígenas aqui, nós temos uma realidade de conflitos localizados, né, de guerras rituais ali entre as próprias populações nativas, e a partir do momento em que o colonizador chega, tudo muda, né? E é preciso que a gente entenda também quais são as instituições, as principais instituições que vão prevalecer em cada período desse, né? Por que a gente precisa saber essas principais instituições? Para que a gente possa entender, basicamente, como essas sociedades elas vão não se desenvolver necessariamente, mas vão se comportar, né? Não sei se vocês lembram, mas Durkheim fala muito sobre o fato social,
e Weber posteriormente sobre os tipos ideais, né? Quando a gente fala sobre os tipos ideais de Weber, é quando se formula um modelo de análise de sociedade. Só que para Weber, obviamente, a partir do momento que aquele modelo começa a ser aplicado, o próprio modelo pode ser modificado, porque as sociedades são diferentes, né? Quando a gente fala do fato social, a gente de Durkheim já, nós falamos das principais características que regem uma determinada sociedade, né? E aí cada sociedade vai ter os seus padrões de desenvolvimento, seus padrões de comportamento. Quando a gente fala, por exemplo, da idade contemporânea, nós temos que as instituições financeiras, elas estão entre aquelas instituições que são predominantes. Predominantes não apenas na questão do comportamento de uma forma geral, mas ideologicamente até, né? Nós essencialmente somos regidos pelo mercado. Quando vamos para a Idade Moderna, vamos analisar um pouco em retrospecto, né? Um pouco retroativamente. Quando nós estamos na Idade Moderna, quais são as principais instituições? As instituições financeiras estão presentes aí? Estão. Tá? Mas a gente precisa lembrar que o capitalismo possui fases, né? É o nosso modelo econômico predominante. Quando a gente fala das instituições financeiras na idade contemporânea, é porque nós consideramos a partir da terceira fase, que é o próprio capitalismo financeiro, marcado pelo avanço cada vez mais constante do liberalismo e a adoção do neoliberalismo ao longo do tempo, né? Quando nós estamos na Idade Moderna, nós ainda estamos no primeiro modelo aí do capitalismo, né? Na primeira fase, e até um momento na transição entre a primeira e a segunda fase, que ela vai ocorrer aí entre o século XVIII e XIX, com a segunda Revolução Industrial. Mas essa primeira fase, que é o capitalismo industrial, o capitalismo comercial, perdão, é marcada pelo mercantilismo. Mercantilismo esse que acompanha o desenvolvimento dos estados absolutistas. E a igreja, que ainda é muito presente na realidade da Europa Ocidental, tá? A gente precisa saber disso, né? Quando a gente fala dessas instituições, a gente está falando essencialmente do desenvolvimento das sociedades europeias, né? Felizmente ou infelizmente, a nossa historiografia, a historiografia ocidental, ainda é muito pautada pelo desenvolvimento das sociedades europeias, que vão nos influenciar muito mais do que qualquer outra, né? E aí, nesse momento, nós temos o Estado absoluto e a Igreja, que ainda possui uma influência muito grande, não apenas na sociedade, de uma forma geral, como nos próprios estados, nos próprios governos, por mais que o monarca seja absoluto, mas em muitas nações a Igreja ainda influencia diretamente. A gente tem um exemplo da França, onde durante o reinado de Luís XIII, a Igreja possui uma influência direta sobre as tomadas de decisões do governo. Nós temos Portugal e Espanha sempre retratadas como as maiores nações católicas, né? Apesar de que já começamos a ter movimentos de apartamento, digamos assim, com a Igreja, como a própria reforma anglicana, né? Uma das reformas protestantes que vai acontecer aí na Inglaterra, onde Henrique VIII rompe com a Igreja, e rompendo com a Igreja ele funda uma nova, na verdade, e vai se tornar não só um monarca absoluto, como principal líder religioso também, né? A gente vê um movimento semelhante ali no Império Bizantino, na Idade Média, em que vai receber o nome de Cesaropapismo, certo? Que não vai ser aplicado posteriormente, claro, porque já é um período histórico, já tem características diferentes, mas esse Cesaropapismo basicamente une as funções do imperador com a do Papa, certo? Coisa que não vai ser encontrada no Império Romano do Ocidente da mesma forma, certo? Enquanto que o Estado e a Igreja se fundamentam como as principais instituições da Idade Moderna, já na Idade Média, pela descentralização política dos feudos, por mais que existisse um monarca, o monarca não tinha os mesmos poderes de um monarca absoluto da Idade Moderna, né, após a formação dos Estados Nacionais. Então nós temos a Igreja como a principal instituição aí da época, né? Quando nós vamos para a Idade Antiga, na Idade Antiga a gente precisa saber diferenciar. De acordo com a tradição materialista, a Idade Antiga, a Antiguidade Oriental e Ocidental também tem outras denominações. A Antiguidade Oriental, ela é também definida como modo de produção asiático. São os impérios teocráticos de regadio. Enquanto que as sociedades ocidentais, a Antiguidade Ocidental, ela é marcada como um modo de produção escravista. Isso significa que as sociedades orientais não possuíam escravos? De jeito nenhum, possuíam sim. A grande diferença é que a mão de obra
predominante na maior parte das sociedades ocidentais vai ser a escrava de fato, enquanto que nas sociedades orientais vai predominar uma espécie de mão de obra servil compulsória, certo? Coisa que em parte vai ser reutilizada, a mão de obra na Idade Média vai possuir características semelhantes, em parte, não é a mesma coisa, né? A servidão feudal possui suas próprias características, enquanto que a servidão da Antiguidade Oriental basicamente significava que o indivíduo pertencia ao Estado e muitas vezes ao seu governante direto, já que em algumas dessas sociedades ele vai ser considerado, se não o principal representante de Deus ou das divindades ou da principal divindade de um panteão, ou o Deus reencarnado. A gente sabe disso muito bem quando a gente pega a civilização egípcia e a própria civilização persa, né? Que tem essa concepção do Deus rei e do faraó. Quando a gente vai para essas sociedades, nós temos que o próprio Estado, esse Estado teocrático, ele é a principal instituição. O monarca, a principal liderança, digamos assim, o imperador, enfim, ele é a principal representação de instituição, né? Pelo que ele representa no que diz respeito à religiosidade. A própria teocracia, que muitas vezes nós colocamos como governo de Deus, na verdade mais se aproxima à concepção de que a religião influencia direta e amplamente o governo dessas sociedades. Enquanto que nas sociedades ocidentais, nós encontramos como principal representação o Estado, mas de forma diferente. Não é mais aquele Estado teocrático, tá? Mas é o Estado democrático, no caso das sociedades semelhantes a Atenas, é o Estado oligárquico, no caso das sociedades semelhantes a Esparta, tá? Nós encontramos o Estado republicano e as suas instituições burocráticas no que diz respeito à sociedade romana, tá? Já na pré-história, indo pouco mais retroativamente aí, nós não temos essa mesma concepção. Por quê? Porque as sociedades pré-históricas são primitivo-coletivistas, né? Inclusive essa é uma outra forma em que a tradição marxista, a tradição materialista, analisa as sociedades dessa época. Como são sociedades? Nômades num determinado momento, né? Posteriormente passam por um semi-nomadismo ou semi-sedentarismo até se sedentarizarem de fato, né? A partir do desenvolvimento da agricultura no Neolítico. Nós temos sociedades em que, por serem coletivistas, não vai existir uma instituição de fato, certo? Vai ser um início aí de uma organização humana, no sentido de se criar uma hierarquia. Isso só vai começar a existir de fato a partir do Neolítico, quando surge a propriedade privada. Antes disso, na verdade, você tem o que a gente pode falar em relação à hierarquia é a distinção das tarefas, certo? Existe a distinção em relação ao sexo mesmo, né? Muitas vezes as mulheres ficam a parcela feminina dessas sociedades primitivas, e primitivas não no sentido de serem menos evoluídas do que nós, mas no sentido de não serem tão desenvolvidas tecnologicamente. Elas eram muito mais direcionadas às atividades domésticas, né? Coisa que vai se repetir em algumas sociedades, em outros períodos, mas não se limita nunca a apenas isso, né? E também eram responsáveis pelas colheitas, enquanto que aos homens restava as atividades da caça e as atividades da guerra, né? Bem, hoje a nossa primeira revisão fica por aqui. Lembrem do ET Bilu, busquem conhecimento e lavem as mãos. Até a próxima.